aí galera, aqui quem fala é a Gabi e no vídeo de hoje a gente vai desenhar o Goku, bora lá? Você ou seu filho curtem desenhar? Então vocês precisam conhecer a Escola de Desenhos Line Art, onde o aluno aprende a desenhar de tudo usando apenas a imaginação. O link está na descrição. Eu tô usando aqui um lápis HB número 2, que ele é bem suave, né? O ideal para esses primeiros traços do desenho, nessas primeiras marcações. Eu vou começar então desenhando um círculo aqui para marcar a cabeça do Goku, né? Bem solto mesmo, bem rabiscado, isso aqui é só uma referência. Agora eu vou dividir esse círculo no meio e vou fazer aqui a marcação dos olhos do Goku, né? Ele não tem uns olhos muito grandes, mas eles são bem puxados, né? Vou fazer um círculo oval aqui para marcar o primeiro olho dele. E como eu deixei o espaço de um dedo aqui entre esse olho e a linha do meio ali, eu vou deixar o espaço de um dedo ali do outro lado também, né? Um dedo é sempre uma boa referência nos desenhos. Vou marcar aqui também a base do nariz dele e também a boca logo abaixo. Ele tem uma sobrancelha bem acentuada, né? Então eu já vou fazer uma marcação aqui no meio e vou puxar a primeira sobrancelha. Você pode fazer a base bem grande, mas na verdade você vai começar ela no meio desse risco, né? Porque ela começa mais fininha e vai abrindo. Vou dar mais uma alongadinha aqui na ponta, né? E vou fechar a sobrancelha. Agora a gente vai puxar as linhas dos olhos, né? Desse lado, essa linha ela é maior e um pouco mais deitada. Do outro lado, ela é menorzinha e menos inclinada. E então é só fechar o olho com uma linha curva, né? Bem no meio daquele círculo oval que a gente tinha feito. Eu percebi que a sobrancelha não ficou tão acentuada quanto deveria, né? Então eu vou fazer a terminação dela mais aberta e vou finalizar com aquelas linhas que ele tem no final da sobrancelha, né? Aqui entre as duas sobrancelhas temos bastante músculos, né? Então você pode representar isso com algumas linhas retas aqui em cima e também uma um pouco mais curva aqui embaixo, fechando elas, né? Umas 3 linhas aqui tá bom. E aí eu já vou fazer a outra sobrancelha, né? Naquele mesmo modelo, começa mais fininho e vai abrindo ela. Vou fazer também o outro olho naquele mesmo modelo, essa linha maior e mais inclinada e a outra menorzinha e menos inclinada, né? Um pouco mais em pé. E fecha aqui o olho com uma linha curva. Para marcar as pupilas, eu vou deixar um espaço aqui de um dedo e vou fazer uma meia lua aqui dentro do olho dele. Mesma coisa do outro lado, um dedinho de referência e outra meia lua. Aqui embaixo dos olhos nós temos mais algumas linhas de expressão dos músculos do rosto, né? Você pode desenhar uma forma mais ou menos como essa que eu estou fazendo. É só para representar quando a gente franze o olho, né? Quando a gente fica bravo. Aqui eu vou fazer mais algumas linhas de expressão do rosto. E então eu já vou partir para o cabelo, né? A franja dele começa lá em cima e vai até lá embaixo, passando pelo olho. Cuida para não passar em cima da pupila, a franja deve cortar só uma parte do olho ali, né? Aí você deixa a ponta do cabelo bem fininha e vai abrindo, né? Conforme vai subindo a mecha. Passando do olho você pode abrir bastante a mecha. Vou puxar aqui do lado outra mecha de cabelo. Aqui você pode deixar essa linha um pouco mais quadradinha, né? Não precisa ser uma curva tão perfeita, pois é o caimento do cabelo sobre a testa, né? Ele não fica reto, tem a curvatura da testa, né? Mesma dinâmica, faz a ponta fininha e vai abrindo a mecha conforme vai subindo a cabeça.
Vou puxar outra mecha já do outro lado da cabeça. Essa a gente vai passar por dentro do olho e da pupila, né? Você pode cortar um pouquinho ali dessa parte. Ponta fininha e vai abrindo a mecha, né? Conforme vai subindo. Aqui eu já resolvi apagar ali aquela parte do olho que vai ficar debaixo da mecha, né? Não vai aparecer, então eu já vou deixar essa parte certinha aqui. Vou fechar a mecha novamente e já vou puxar aqui a outra mecha aqui desse outro lado. Aquela mesma dinâmica, uma linha um pouco mais quadradinha, né? Não precisa ser uma curva perfeita. Aqui do outro lado também deixa um pouquinho mais quadradinho, né? E vai abrindo conforme vai subindo ali, né? Pontinha fininha e abre a mecha. Eu vou fazer aqui algumas rachuras, né, que são essas linhas aleatórias representando os ralados e lesões das lutas, né. Agora eu já vou puxar algumas linhas do rosto dele, né, eu vou fazer essa linha levemente inclinada, seguindo a referência inicial que a gente desenhou, aquele círculo, né. Aqui do outro lado a mesma coisa. Agora eu vou fazer o nariz dele, seria basicamente o formato de um gancho, vamos dizer assim, né? Eu vou começar pela parte de baixo aqui, essa linha mais curva, aí eu vou fazer a parte de cima, né? Vou fechar a ponta do ganchinho ali e a partezinha de cima. E seria basicamente isso. Eu vou apagar aqui, vou refazer a pontinha dele, ele ficou com o nariz muito pontudo, né? Vou deixar essa curva um pouco mais suave. E a boca é a parte mais fácil de desenhar um personagem de anime, né? Só um risquinho ali com duas pontinhas para baixo para mostrar que ele está irritado. Logo abaixo da boca eu vou fazer essa marcação do queixo, né, essa linha de expressão do queixo, e então eu vou deixar um dedinho de espaço e vou marcar ali o final do queixo, né, onde que ele vai terminar ali, né, a linha do queixo. Agora eu vou ligar o queixo dele às outras linhas do rosto que a gente já havia feito, né. Essa parte é bem difícil de acertar de primeira, então respira e confia no processo. Agora que eu acertei a parte de baixo do queixo, eu tenho que me entender com essa curva aqui, né? Eu tenho que fazer esses dois lados, essas duas linhas ficarem iguais. Agora vamos seguir para os traços do pescoço, né? Eu vou fazer essa linha partindo daquele ponto ali onde eu estava trabalhando antes, né? Aquela curva ali. Mesma coisa do outro lado. E eu vou marcar aqui também o gogó dele, né? Agora eu vou fazer as orelhas do Goku. Para isso eu vou fazer mais uma mecha aqui do cabelo dele, porque a orelha é a parte de trás do cabelo, né? Vou fechar essa parte aqui em cima e vamos desenhar as orelhas. As orelhas também é outra parte que você precisa respirar fundo e confiar no processo. Agora que eu consegui acertar essas duas orelhas, vamos representar a parte de dentro da orelha com algumas linhas de expressões. Eu fiz essa cobrinha ali na parte de baixo, né? Agora eu vou fazer uma meia lua aqui para representar o buraco da orelha ali, né? E aqui dentro dessa meia lua é só fazer uma cobrinha para representar aquelas dobras que a gente tem na orelha, né?
Aqui na parte de cima você faz uma linha acompanhando o contorno que já tem ali, né? O contorno externo para representar aquela dobrinha que a gente tem na ponta da orelha. E a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou fazer o pescoço dele. Como o Goku é bem pescoçudo, a linha do pescoço dele parte lá de trás da orelha, né? Faz uma linha assim curva e a mesma coisa do outro lado. Eu vou fazer mais algumas linhas de expressão aqui dos músculos do pescoço dele, né? E eu vou fazer mais 2 linhas curvas aqui para fechar, né? Para representar os ombros dele, né? O músculo ali do ombro. Vou fazer aqui na parte de baixo do rosto dele aquelas mesmas rachuras ali, né, para representar os ralados e machucados das lutas. Agora só falta o cabelo, né? O cabelo dele não tem muito segredo, ele é um cabelo meio rebelde e pontudo, né? Só você fazer algumas mechas pontudas ali que já vai ficar igualzinho o Goku. Agora vamos contornar e colorir. Para o contorno, geralmente eu uso essa caneta aqui de ponta dupla, que ela tem uma ponta mais fininha para os traços internos e uma ponta maior para os traços externos. Eu vou usar também esse bege aqui pro rosto e pro pescoço dele, né? O cabelo dele é todo preto, né? Então eu vou usar essa caneta aqui que tem uma ponta bem grande para ficar aquele preto bem sólido. E eu vou usar um pouquinho também desse lápis 4B aqui para fazer algumas sombras, né? Tem algumas sombras aqui no pescoço, aqui na orelha. A minha caneta preta infelizmente acabou faltando muito pouco para terminar o cabelo do Goku, então eu vou seguir aqui já para pintar a pele dele. E agora vamos finalizar com aquele sombreado com o lápis 4B, né? Para fazer uma sombra legal, você tem que deixar a mão solta, não pode fazer muita força, né? Senão vai ficar marcado. Então você começa mais escuro, né? A base é mais escura e aí você vai deixando mais sutil, né? Conforme você vai saindo ali da sombra daquele canto, né? Você vai soltando mais a mão. Perceba que começou mais escuro e aí eu vou deixando mais claro, mais solta a mão ali pra finalizar a sombra, pra não ficar marcado, sabe? Eu vou fazer o sombreado também dentro da orelha, né? Que também é uma área que gera sombra, né? Quando você for sombrear, você olhe pro desenho e pense em lugares que vão fazer sombra, né? Lugares que ficam escondidos, assim, né? Como ali entre o pescoço e a cabeça, nesse buraquinho da orelha. Para a sua sombra ficar mais sutil, né, não ficar tão marcado ali aonde que ela termina, você pode dar uma esfregadinha com o dedo também, né, para dar uma esfumaçada ali. Você pode fazer isso com um cotonete também, se você não quiser sujar a mão, né? E fique atento também com o dedo sujo, né, para não passar ele em outras áreas do desenho ali, não manchar outras áreas do desenho. A franja sobre a testa também gera um pouquinho de sombra, né? Então eu vou fazer um estreitinho aqui, bem sutil. Dar uma esfumaçada. E aqui também.
Você também pode criar uma sombra nessa área aqui desses músculos da testa, né, para dar mais ênfase na expressão de raiva dele, né, de bravo. Dá uma esfumaçadinha também. Então eu vou finalizar com essa parte de baixo aqui da sombra, né? Eu fiz ali na parte de cima, então tem que fazer aqui nessa ponta aqui embaixo também. E é assim que você desenha o Goku. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal.